Olá, o problema de viga sobre viga, acúmulo de deformações. Eu fiz uma enquete no Instagram onde eu tenho essas duas vigas aqui, a viga 1 e a viga 2, ok? Tem 3 pilares, ok? E a viga 2, ela está apoiada em 2 pilares e bem no meio ela recebe a viga 1. Enquanto que a viga 1, ela tem um apoio no pilar, bem no meio ela se apoia na viga 2 e bem na ponta ela tem um balanço, ok? Essas duas vigas então, as duas, a V1 tem flecha na ponta de 1 centímetro e a V2 tem uma flecha no meio também de 1 centímetro. Então todas as vigas têm uma flecha de 1 centímetro, ok? E a pergunta é, ok, sabendo que a flecha, ou seja, a deformação local do elemento é de 1 centímetro, qual a deformação na ponta do balanço? A deformação global, ou seja, quanto que vai descer? Eu concretei e tirei as escoras. Quanto que desceu a ponta do balanço? E tem 4 alternativas. A, B, C e D, que é 1, 2, 3, 4. Beleza? Questão aqui é o seguinte. Vou demonstrar cada alternativa para a gente analisar a situação e o problema que a gente realmente tem quando a gente começa a fazer estrutura que tem muita viga sobre viga. Ok? Opção A, das pessoas que não assistiram o vídeo da diferença de flecha e deformação, que acham que flecha é igual a deformação. Se a flecha é 1 centímetro, a deformação é 1 centímetro. Não, tá? Porque para isso, vamos lembrar que a viga 1, ela começa no zero. Da viga 1 até ela chegar no meio da viga 2, ela já desceu 1 centímetro. Ok? Tá? Então ela teria que levantar 1 centímetro para ela ter uma flecha na ponta de 1 centímetro, porque ela teria que, se ela for seguir reto, ela vai ter 2. Ok? Então ela teria que levantar, teria que ser uma carga negativa nela, e daí a flecha nela seria de menos 1. Ok? Então não tem como ser 1, é fisicamente impossível ser 1. Ok? Se eu aplico uma carga para baixo, não tem como a viga ir para cima. Ok? Se eu girei uma flecha para baixo, ela vai descer, ela não vai estar zerada. Ok? Então a primeira opção que está errada é a opção A. Ela não faz sentido, ela é totalmente errada, porque a viga já deformou 1 centímetro no ponto da flecha dela é 0. O ponto que eu vou começar a medir, ela já deformou 1. Tá? Agora, opção B. A viga deforma reto, ok? Tá? Isso aqui é uma linha reta, ela deformou 1 centímetro até chegar na interseção com a viga 2. Para ela deformar até 2 centímetros, sabendo que o vão está dobrado, né? Aqui é 2 metros, aqui é 2 metros, tá? E aqui é 2 metros, aqui é 2 metros, é tudo 2 metros. Ok? Tá? A questão é, para ela deformar só 2 centímetros, ela teria que não deformar. Ou seja, ela precisaria de uma inércia infinita. Ok? Como que eu atingo inércia infinita? Ou eu faço uma viga de largura infinita ou de altura infinita. O que é impossível. Ok? Então, é fisicamente impossível ser a resposta 2, até porque, nesse caso, a flecha seria 0. E não pode ser uma flecha 0. Ok? Porque ela deformou, ela tem 1 centímetro de flecha. Então, a opção B também está incorreta. Agora, a gente acaba tendo duas possibilidades aqui. Opção C e a opção D. Agora entra a questão. Bom, vamos imaginar a opção C. Pô, a minha viga tem uma flecha de 1 centímetro, ela deformando 3. Já é um absurdo. Pensa, minha viga está deformando 3 centímetros, sendo que a flecha é 1. Para a opção 3 ser verdadeira, a viga, do ponto do pilar que ela nasce até chegar no apoio, a gente sabe que deformou 1 centímetro, tá? Se eu tivesse um ponto tirado aqui, ó, ela teria, o ponto tirado reto seria 2, tá? E a diferença aqui seria 1, certo? Seria 1 que seria a flecha. O problema disso aqui é o quê? Que para isso aqui funcionar, essa viga interna aqui, ó, teria que ter uma inércia infinita, ok? Eu tenho que imaginar que minha viga vai estar reto aqui e depois ela deforma. Não! Se eu tenho um negativo baixando aqui, vai levantar o outro lado, ok? Então essa viga já, ela começa, se eu for pensar essa viga aqui, ó, real, a viga, digamos, vai estar com um apoio aqui, ó, e outro apoio aqui, ó, mas o deformado dela, ela não vai ficar reta no primeiro vão, não, ela vai deformar, e daí ela vai deformar para cima e depois descer. Ok? Então, só se eu tivesse inércia infinita do pilar até a V2 para ser 3 centímetros. Ok? Então, a opção correta que a gente tem é que quando eu tenho uma viga em balanço, tá? Então, ela tem 2 metros e 2 metros. Ok? Ela está apoiada em outra viga. A outra viga já deformou 1. E a minha viga tem uma flecha de 1, ou seja, as duas vigas têm uma flecha de 1 centímetro. A deformada total é 4 centímetros.
Entendido essa questão? Então, esse que é o problema que a gente pode ter de viga sobre viga, principalmente no caso de balanços, ok? Tá? Agora entra uma questão, isso poderia acontecer em outro tipo de peça? Tá aí a resposta letra D, né? 4 centímetros, uma absurda deformação, tá? Claro, se fosse tipo uma viga, 2 vigas bem apoiadas, não seria tão problemático. Por exemplo, se eu tivesse uma viga aqui, ó, uma viga aqui, de usar apoiadas em pilares, ok, tá? E essa viga aqui deforma 1 centímetro, deforma 1 centímetro. E tem uma outra viga aqui, ó, e essa viga também deforma 1, a deformação dessa aqui é 2. Ok? Então essa viga que deformou 1, somado a 1 que ela tem dos apoios, ela tem uma deformação total de 2. Ainda assim eu estou acumulando flecha. Ok? Só que esse efeito fica exponencial em um balanço. E é aí que está o problema que a gente pode ter de viga sobre viga. Sabendo isso aqui, então... Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque essa semana eu fiz mais uma análise de um projeto onde tinha peças com uma deformação absurda, só que o modelo base não parecia nenhuma peça. Porém, o que tinha é que era entupido de viga sobre viga. Inclusive tinha viga apoiada em viga em balanço que apoiava em outra viga em balanço. Porque seja, tinha 2 vigas em balanço até chegar numa viga. Okay? E daí, o que aconteceu? Que na ponta desse balanço, com certeza, a flecha estava um absurdo. A deformação total estava um absurdo, apesar da flecha não estar com problema. Obra construída, chegou lá, o cliente mediu que da base do pilar até a parte mais deformada do balanço, né, com os vigas da mesma altura, uma deformou muito mais do que as outras. Ok? Tá? Tem uma deformação, como falei, muito mais pesada, visível de olho. Ok? Entendido essa questão? E entendido esse problema, então como que a gente vai fazer para solucionar? Não entope a sua obra de viga sobre viga, sobre viga, sobre viga, sobre viga. Ok? Tá? Você tem que imaginar que viga sobre viga é um erro que você está cometendo. Tá? Às vezes, um erro pequeno e tudo mais pode acontecer. Tá? Mas é um erro que está cometendo e está piorando a obra. E dentro da questão, segunda questão, uma viga que apoia outra viga é uma viga mestra. Muda alguma coisa, você dá um nome de batismo nela de viga mestra em vez de viga normal? Não, mas quando você faz uma viga mestra, você tem que ter um controle muito mais pesado da flecha, ok? Se o seu limite de flecha é, sei lá, 1 centímetro, em vigas que apoiam outras vigas, controla o dobro isso, ok? Porque isso aí vai evitar acúmulo de deformações, ok? Ah, mas eu vou ter que fazer peças muito grandes. Se você vai ter que fazer peças muito grandes, é porque você está fazendo muita viga sobre viga. E o problema é que você tem que refazer a sua concepção. Se a sua concepção realmente é tão complexa que está entupida de viga sobre viga, provavelmente você está usando o sistema estrutural errado. Ok? Quando a gente projeta com laje treliçada, às vezes acontece, digamos, claro, não um projeto bem pensado, mas pode acontecer para tentar forçar o projeto a se adequar a alguma coisa que não quer, de colocar muita viga sobre viga. Aí, uma troca por laje maciça poderia eliminar muitas vigas, principalmente vigas secundárias. Ok, claro, uma mudança de concepção, uma melhora, um ajuste, uma padronização e uma otimização poderia salvar a obra com laje treliçada, mas se realmente está entupido de vício construtivo, tem que mudar para uma laje maciça para reduzir a quantidade de vigas. E realmente, mesmo com laje maciça está entupido de viga sobre viga, a solução é elimina a laje maciça e faz uma laje nervurada. Cada vez que a gente muda de sistema de treliçado para maciça para nervurada por causa de uma maluquice, de projeto mal feito, vai aumentar o custo da obra. Sim, vai. Tá? Mas a questão é, quando uma obra está entupida de viga sobre viga, também é um aumento de custo da obra. Só que é um aumento de custo da obra combinado a um aumento do risco de patologias e um aumento gigante da inércia de cada elemento. Entendido? Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, para de fazer viga sobre viga, sobre viga, sobre viga, ok? Segunda opção, quando for necessário uma viga apoiar outra viga, ela vira uma viga mestra, que tem que ter controle muito mais rígido das flechas, ok? Com base, corta pela metade a deformação limite dela, ok? E terceiro, se realmente não for possível, que a sua obra está com muita complexidade, você já tentou estudar, realmente analisou a obra e não tem, se for fazer sistema estrutural, de laje treliçado, de laje maciça, vai ter muita viga, ok? Tem muita viga sobre viga, está entupido de viga sobre viga, eu não consigo tirar, eu realmente peguei e analisei viga por viga e percebi que para manter o sistema estrutural eu preciso delas,
okay? Porque muitas vezes não precisa, muitas vezes foi entupido de vigas só porque o cara gosta de lançar vigas, tá? A quantidade de projeto que eu vejo isso aí é triste, ok? Tá? Mas se realmente for necessário entupir de vigas, troca para uma laje nervurada. O custo de uma laje nervurada é maior, mas o custo de uma obra com laje treliçada ou laje maciça mal aproveitada, entupir de viga sobre viga, é maior ainda. Entendido essa questão? Tá? Então eu vou deixar na descrição ali embaixo os resultados da enquete, ok? Eu postei ela agora, mas eu já tenho certeza que vai dar uma quantia gigante de erros, porque as pessoas ignoram que esse problema é exponencial, ok? Uma viga deformar, ela vai deformar todas as vigas que apoiam nela. Uma viga deformar vai deformar dobrado todos os balanços que apoiam nela. Entendido? Tá? Então é um problema extremamente grave, viga sobre viga, ok? Eu repito novamente, elimina viga sobre viga, mas é uma teimosia que eu vejo repetidamente. Em sintope de viga sobre viga e, consequentemente, sintope de estruturas com deformação gigante, ok? E vale lembrar que a flecha, o dimensionamento da flecha é se a viga, a questão é com uma viga, né, que ela está já deformada porque ela está apoiado, se ela tivesse inércia finita, ela continuaria descendo em linha reta, ok? Não é que quando ela tem flecha zero, ela está na horizontal, não. Se ela tem flecha zero, ela continua com a mesma deformação. Se ela está apoiada no ponto flexível, ela continua caindo. Entendido esse problema? Tá? E o que é um ponto flexível? Apoiado em outra viga, ok? Tá? Então, por enquanto, seria isso. Se você quiser entender como salvar uma estrutura que tem laje treliçada ou laje maciça e você está entupido de vigas e está com problema de deformação da estrutura, você tem que modificar sua concepção, melhorar sua concepção. E para isso eu tenho um curso de concreto armado onde justamente eu demonstro essa questão de pré-dimensionamento e concepção e otimização de uma estrutura através de uma análise base, ok? Dentro do curso também abordo detalhamento e parte final do projeto e tudo mais, mas a parte essencial realmente é a gente parar e analisar a estrutura, entender como ela funciona, fazer um pré-dimensionamento e uma concepção adequada, que isso que vai evitar erros. Entendido? Tá? Mas por enquanto seria isso então. O link vai estar aí embaixo do meu curso e até a próxima.